Você já tentou procurar alguma coisa no PubMed, em algum site, algum buscador, Google, qualquer outra coisa que seja, Cielo, jogou ali alguns termos e veio muita coisa, tanta coisa que, pô, é impossível ler tudo. Alguém já teve essa experiência ou não? Sempre quando você busca alguma coisa, não vem nada. Vem poucos. Às vezes muito pouco até. Menos do que deveria, que também pode ser um problema. Muita gente fica nesses dois extremos, né? Faz uma busca, vem artigo pra caramba, ou faz uma busca e não vem nada, não encontra nada interessante. Isso é a realidade de alguém aqui? Com certeza, a ansiedade e desespero bate com força. Por quê? Porque a gente tenta encontrar o que a gente quer estudar, artigos, ciência, e vai lá, usa teoricamente o buscador que todo mundo fala pra usar, a gente tenta e não encontra nada, né? Aí parece que é o quê? Ou não tem, ou é muito difícil, aí desiste. Ou realmente não tem evidência. Mas será que não tem mesmo? Por que eu comecei essa aula aqui? Por que eu comecei falando com vocês aqui? Né? Por que essa aula existe? Olha só. Essa aula existe, pessoal, porque eu recebi uma pergunta muito boa e eu vou compartilhar qual é essa pergunta. Eu falei pra vocês que eu recebi uma pergunta lá nos grupos do WhatsApp, né? Quem já é da comunidade, quem tá nos grupos do WhatsApp já viu. Qual foi a pergunta que eu recebi? Essa aqui. Isso aí me lembra uma dúvida minha. Sei que devemos estar sempre nos atualizando e lendo artigos, mas como escolher quais eu vou ler? Se tantos são publicados todos os dias, como que eu sei? Opa, saiu aquele artigo bom que vale a pena estudar. Existem basicamente 7, 8 métodos, técnicas que você vai ver no final dessa aula. Só que isso para se atualizar, né? Para saber quando sair um artigo bom, qual que vale a pena ler e estudar. Tá? Existem vários métodos diferentes. O que eu vou mostrar para você agora é como você vai fazer para focar nos que realmente são importantes para você. Como que você vai fazer para encontrar esses? Né? Identificar eles nesse mar de evidência, nesse mar de informação que existe, tá bom? A gente vai fazer isso na prática, a gente vai virar um especialista bibliotecário aqui, a gente vai virar um pseudo-bibliotecário, porque a gente vai desenvolver um monte de habilidade que bibliotecários têm, né, de formação, né? Vamos lá, pessoal. Quais são as premissas básicas que a gente tem que pensar quando a gente olha para a evidência científica, que tem que estar muito claro na nossa cabeça antes da gente começar a buscar algum artigo científico? A gente tem que ter muita clareza de 3 premissas. E boa parte de vocês certamente já tem clareza disso. Se não tem, agora está aprendendo. Se você já tem, beleza, você vai reforçar o seu conhecimento. Primeiro, as evidências elas servem para resolver dúvidas e problemas. Toda evidência científica ela vai prestar para resolver uma dúvida específica, um problema específico. Você não lê o artigo por ler. Você não lê o artigo para entretenimento. Você não lê o artigo porque você está com curiosidades aleatórias, abstratas. Não existe isso. Você lê ciência, se você lê ciência a trabalho, se você é um profissional da saúde, estudante, que quer se capacitar, quer saber qual a melhor prática a ser feita no mundo real, quer entender melhor as coisas, os assuntos, você vai ter dúvidas específicas que vão ser respondidas por artigos científicos específicos, tá bom? Então você não pensa de forma aleatória, você pensa no que te interessa nesse momento, depois você formula uma pergunta específica e que pode ser respondida pela ciência e depois você vai buscar. Segunda premissa importante é que nem toda evidência é igual, você não pode cair mais nessa conversa de que, o artigo científico, temos vários estudos, existem várias evidências. Dane-se várias evidências, dane-se se existe um artigo científico publicado. Não me interessa se existe um estudo publicado escrevendo que comer legumes pode te matar. Tipo assim, não interessa. Se ele escreveu isso, e se isso está verdade, eu tenho que averiguar. Só pelo fato de algum artigo científico ter escrito isso, não significa que é verdade. Então a gente vai ter que olhar para essa evidência, cada evidência científica de forma isolada, e a gente vai avaliar se ela é relevante e se ela é válida, tá? Então você tem problemas e dúvidas a serem respondidas, que vão ser respondidos por quê? Por evidências. Evidências vão fazer o quê? Vão te dar uma resposta. Essa resposta, ela tem que ser adequada, ou seja, uma resposta relevante, ela de fato responde sua dúvida, e ela também tem que ser correta. O que é uma resposta correta? É uma resposta válida. É uma evidência científica que não tem viés. Beleza? Então, resposta adequada e resposta correta. Um estudo pode dar uma resposta adequada se ele responde a sua dúvida. Mas ela pode ser uma resposta incorreta se o estudo é enviesado. Pegou a ideia? E bom, a terceira premissa é respostas não caem do céu. Então você vai ter que buscar, você tem que botar a mão na massa e encontrar essas evidências, beleza? Não adianta nada, eu sei o que é PBE, eu sei o que é prática baseada em evidências. Realmente temos que valorizar as evidências. Realmente é importante as evidências. Se você não consegue nem encontrar as evidências científicas que realmente importam, quando você pensa em algum assunto, quando você pensa em alguma prática. Cara, é muito lindo seguir o discurso de PBE, de se basear em evidências e tudo mais, mas não é suficiente. Não, assim, você tem que entender essa ideia, é claro, mas você precisa saber colocar a mão na massa. Se você não coloca a mão na massa, a sua capa, né, o lado de fora, né, a embalagem, ela parece que é uma pessoa que se baseia em evidências, mas pô, você não executa ela. Se você não executa, o que você está fazendo? Você não está se baseando em evidências, né? Então você tem que ir atrás das respostas, porque as respostas não vão cair do céu.
E como que a gente consegue chegar nas respostas? A gente tem que buscar por elas. A gente tem que sair à procura delas, né? E a gente não vai sair à procura delas andando pela rua. A gente vai sair à procura delas procurando na internet. Hoje em dia, felizmente, a gente tem isso. Antigamente, a gente tinha que ir na biblioteca. Não tinha o PubMed, não tinha. Década de 80 não tinha. Então a gente hoje está muito sortudo. Só que aí tem um problema, que tem muita informação. Antigamente era pouco estudo, poucas evidências. Tinha o problema de ainda a gente não conseguir nem encontrá-las em volume e rapidamente. Hoje em dia a gente tem rapidez, tem acesso instantâneo a tudo que é artigo, né? Todas as evidências ali só no PubMed, a distância de alguns cliques. E tem artigo pra cacete, tem muita coisa publicada. E aí que vem outro problema. Antes era difícil acessar, hoje é muito fácil. E como é muito fácil acessar e tem muito estudo, a gente fica com um total de artigos publicados imenso, enorme, que precisa ser afunilado. E esse processo ninguém vai fazer para você. Você não vai acordar de manhã cedo e do nada vai aparecer um gnomo ali do lado da sua cama falando: opa, eu fiz a seleção dos artigos enquanto você dormia para você. Eu fiz esse filtro todo aqui e agora aqui, ó, toma aqui esses artigos que você tem que ler que são relevantes e são confiáveis. Não existe. Você pode sonhar com isso, mas isso não existe, tá? Esse trabalho tem que ser feito por você. E como que você vai fazer esse trabalho? Você vai aplicar 2 filtros que estão expostos na imagem aqui. Do todo de artigos que são publicados, você vai jogar um monte fora por não serem relevantes. Então, se eles não prestam de forma alguma em termos de responder a sua dúvida em clínica em si, se eles não falam sobre o assunto que você realmente está interessado, por exemplo, se eu quero saber qual é o efeito de ômega 3 para depressão, mas eu encontrei um estudo que fala de mecanismo de ação, que fala que o ômega 3 é anti-inflamatório para pessoas que têm depressão, ou que pessoas que têm depressão têm parâmetros inflamatórios aumentados. Beleza, isso é muito legal, muito interessante, isso pode ser útil para diversas coisas, mas não vai ser útil para a pessoa que está pensando em prescrever ou não prescrever ômega 3 para depressão. Não vai ser útil. Essa informação não vai alimentar a sua decisão clínica, que é o nosso foco aqui hoje, beleza? Então você vai jogar fora os estudos que não falam exatamente do assunto que você está interessado, que não especificamente mudam a sua conduta, que não norteiam a sua prática. E outro filtro que você vai aplicar é o filtro da avaliação crítica, né? Você vai descartar os estudos que têm baixíssima qualidade. Então você não vai confiar em estudos que simplesmente não te dão nenhuma razão para você confiar neles, tá? E isso eu não estou te dizendo que todo estudo de baixa qualidade vai ser jogado no lixo. Eu estou te dizendo que, via de regra, você vai confiar mais nos estudos de maior qualidade, tá? E sim, estudos fatalmente enviesados, aqueles que, tipo assim, ó, não é nem baixa qualidade, é tipo, é qualidade zero. Qualidade quase negativa. Aí, cara, você vai jogar fora assim, porque esses aí só tem potencial para te enganar. Nem dão um indício de algum efeito. Esses aí só te enganam, tá? Então você não vai mais cair em enganação. Esses 2 filtros vão te levar a um N final, um número razoável de artigos que valem a pena ser lidos. E a gente vai fazer isso na prática no PubMed hoje, tá? Para você ter uma noção de como que o corpo de evidência se organiza, para você conseguir executar isso na prática, você tem que ter noção dos tipos de estudo que existem. E a gente já viu no Dominando Evidências quais são os tipos de estudo. Existem muitos tipos de estudo diferentes, além daqueles típicos de caso-controle, corte, transversal, estudo de relato de caso. Tem muito estudo diferente de tudo que é tipo, de tudo que é nível diferente, tá? Nível no sentido não de qualidade, mas nível no sentido de processamento, né? Então, evidências muito mais primitivas, assim, mais brutas, que seriam as evidências primárias, e as evidências secundárias, que são revisões, que são análises críticas, que são análises econômicas, por exemplo. Então são estudos mais secundários, não estudos primários originais, tá? Para você ter noção de como que essa evidência toda se organiza, é importante você pensar não apenas no tipo de estudo, no delineamento, tipo caso-controle, transversal, etc., mas também você pensar no grau de processamento deles, que é justamente o que eu comentei agora. Os estudos mais processados são as revisões, são as diretrizes clínicas. E os estudos menos processados são os estudos primários. São os estudos que simplesmente foram conduzidos, os originais, e foram publicados e estão disponíveis ali para você ler. O que eu quero que você guarde desse gráfico aqui? Existem vários tipos de estudo, tá, pessoal? E os tipos de estudo originais, ensaio clínico randomizado, corte, caso-controle, todos eles são estudos primários, não avaliados ou pré-avaliados, beleza? São os estudos brutos, a gente pode entender dessa maneira. São estudos que apenas simplesmente passaram pelo peer review, e muitas vezes nem passaram, né? Porque tem revista que não tem revisão por pares, né?
Apenas passaram por um peer review, mas ninguém avaliou, ninguém leu criticamente aquele estudo para avaliar se ele é bom ou se ele não é bom, né? Ninguém fez uma avaliação crítica mais profunda em cima dele. O peer review não faz isso, tá? Não se engane. Então é por isso que esses estudos primários eles são mais brutos, eles são pré-avaliados. Quem é que vai avaliar esse estudo primário? Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa. Pode ser uma instituição, uma organização que está avaliando estudos clínicos. Pode ser o autor de uma revisão sistemática. Pode ser o autor de uma diretriz clínica. Então, estudos primários, eles alimentam revisões sistemáticas e eles alimentam diretrizes clínicas. Uma vez eu recebi uma pergunta, o que é melhor, se basear em artigo científico ou em guidelines, em diretrizes? Isso não existe, essa diferença, né? As diretrizes clínicas, elas são baseadas nos artigos científicos. Então, se você está se baseando numa diretriz clínica, você está se baseando em artigos científicos. Só que o que você está vendo que está te embasando é a interpretação crítica que os autores de uma diretriz clínica fizeram, a síntese que eles fizeram e a recomendação que eles fizeram a partir da interpretação da evidência que eles fizeram, entendeu? Isso está bem claro no módulo 9. Se você é aluno interpretando a evidência e tá a fim de entender melhor isso, vai no módulo 9 depois dessa aula. Então, as diretrizes clínicas fazem isso. Elas vão avaliar toda a evidência científica e fazer uma recomendação para você. Só que nem sempre tem diretriz clínica disponível. Então, a gente muitas vezes vai acabar vendo os artigos primários. Então, esse aqui é um conceito muito importante que eu quero que você anote, tá? O nível de processamento. Quando a gente fala dos artigos primários, os estudos originais, eles não são processados, eles não são avaliados por ninguém previamente. Para encontrar, né, os estudos que realmente são relevantes para você, eu falei para você que você tem que ter dúvidas, você tem que ter problemas específicos a serem resolvidos, não falei? Se você não faz isso, se você não tem dúvidas e problemas específicos, você não consegue ir para o caminho certo, fazer uma busca. Não tem como. Essa etapa, errou na primeira etapa, a segunda etapa não existe. Então, como que você vai fazer para colocar isso aqui em prática? Para encontrar estudos primários, revisões temáticas e guidelines que realmente te interessam? Você vai desenvolver uma boa pergunta clínica. Uma boa pergunta clínica é a base do nosso raciocínio, que eu chamo de raciocínio clínico-científico. Por favor, anote isso. Você nunca vai separar o pensamento científico do pensamento clínico. O pensamento que a gente tem dentro da área da saúde, dentro de áreas clínicas, é sempre clínico-científico. Questões clínicas, problemas no mundo real, dúvidas genuínas em relação a condutas, em relação ao que eu acredito, fenômenos que eu observo, elas alimentam estudos bem conduzidos, idealmente bem conduzidos, né? E esses estudos bem conduzidos vão trazer respostas mais ou menos úteis, dependendo do estudo, dependendo da situação, que elas, por sua vez, vão responder nossas dúvidas e até gerar outras dúvidas. Então, é um círculo vicioso aqui, tá? O círculo vicioso de tem um problema, conduzo um estudo para resolver esse problema, o estudo me responde totalmente ou parcialmente, alimenta a minha conduta e ele também me traz informações que podem me fazer pensar em outras hipóteses, outras ideias. E que tipo de perguntas são essas? Que perguntas são essas, afinal? Que problemas são esses? Gente, no mundo real a gente tem diversos tipos de perguntas. Se você não tem clareza de quais são as perguntas possíveis que podem existir, essa tabela vai te ajudar. Eu quero que você print e anote esse negócio aí, tá? Anota esse negócio. Isso aqui são alguns dos vários exemplos, as principais perguntas, principais problemas que podem existir que você pode se interessar. E cada coisa é um tipo de pergunta diferente, que vai ser respondida por um tipo de estudo diferente. Por exemplo, frequência. Eu quero saber com qual frequência uma doença está ocorrendo na população. Eu posso tentar estimar, por exemplo, a incidência de alguma doença, por exemplo, a incidência de câncer de pele, ou a prevalência de uma doença, por exemplo, prevalência de obesidade nos Estados Unidos. O tipo de estudo que vai me responder isso provavelmente vai ser melhor uma corte, ou um estudo transversal, ou ainda um estudo de censo. Então, tenho 3 tipos de estudo aqui que podem responder o problema da frequência. A normalidade, eu tenho uma dúvida. Será que o meu paciente está saudável ou está doente? Eu quero saber se algum indicador, algum parâmetro, ele indica normalidade ou anormalidade. Se ele me indica que o meu paciente está bem ou está mal. Isso aqui a gente pode entender como se fosse um estudo que está nos respondendo uma dúvida de diagnóstico, por exemplo. Tá? Então, eu quero saber qual é o status do meu paciente. E diversos estudos podem fazer isso. Pode ser estudo de caso-controle, pode ser um estudo de validação de algum teste diagnóstico, por exemplo. Isso é bem parecido com uma pergunta, um problema, né, de diagnóstico em si. Tá? Essa questão da normalidade, a gente pensa com o mesmo olhar, a mesma ótica de diagnóstico. Mas diagnóstico especificamente, a gente tem outros tipos de estudo que respondem a essa dúvida. Por exemplo, uma dúvida de diagnóstico é: qual é a acurácia de um teste utilizado para diagnosticar uma doença? Por exemplo, tenho um questionário, né, chamado Mini-Mental,
que é a gente pode avaliar o desempenho cognitivo de pessoas idosas para ver se elas têm o risco de desenvolver demência, Alzheimer, enfim. E esse mini mental pode ser aplicado em pacientes com Alzheimer, em pacientes idosos que têm risco para demência. E a gente quer saber qual é a acurácia, por exemplo, desse instrumento e identificar pessoas que têm mais risco para demência. Ou ainda identificar pessoas que têm demência franca diagnosticada. Tá? Eu quero saber qual é a capacidade, qual é a utilidade clínica de utilizar esse meu teste. Não basta eu criar uma escala aqui que eu acho que faz sentido, que vai perguntar coisas que são realmente sintomas e sinais de pessoas que têm demência ou alto risco de demência e sair aplicando e achar que é bom. Não, eu tenho que validar isso. Eu tenho que saber qual a proporção de pessoas que, se derem um teste positivo nesse meu teste diagnóstico, realmente tem a doença. Qual a proporção de pessoas que dão um teste negativo que realmente não tem a doença. E por aí vai, tá? Isso aí, sensibilidade, especificidade, razão de verossimilhança. Tem estudos transversais, tem estudos de corte, que muitas vezes vão testar justamente a acurácia de testes, de parâmetros laboratoriais, de questionários, para avaliar, para diagnosticar uma doença ou para predizer alguma doença, por exemplo. Enfim, são vários os tipos de pergunta. Eu vou reforçar que você printe isso daqui, porque vai ajudar bastante nos seus estudos, tá bom? Quando você pensa numa situação clínica, você vai pensar de forma específica. Agora você não está pensando de forma abstrata. Você viu que agora você tem noção de vários tipos de pergunta que podem existir quando você está pensando no mundo real. Seja em termos epidemiológicos, ou seja, populacional, ou seja, no 1 a 1, com pacientes individuais no tratamento deles, tá? Vamos adotar o nosso exemplo de intervenção agora? Um exemplo de intervenção aqui de como fazer uma pergunta boa e como fazer uma pergunta ruim, como fazer uma pergunta mal estruturada. Falei para vocês que essa pergunta tem que ser específica, dei para vocês aqui alguns exemplos de perguntas e agora a gente vai olhar. Ok, me dê algum exemplo específico, e agora que eu vou fazer isso para você, de um tratamento. Então, de que forma o tratamento vai alterar o curso de uma doença ou fazer a prevenção de uma doença, tá? Então, vamos pegar esse exemplo do tratamento. A gente poderia pensar em fazer a seguinte pergunta: será que comer peixe faz bem? Comer peixe seria uma espécie de tratamento, entre aspas. A gente poderia pensar em comer peixe para prevenir alguma doença, ou para curar alguma doença, ou para amenizar o problema de alguma doença, certo? Para melhorar o prognóstico dela. Só que, quando a gente pensa em consumir peixe faz bem, a gente está fazendo uma pergunta muito ampla, muito geral. A gente não definiu absolutamente nenhuma especificidade aqui. Não tem nenhuma especificação. A ciência não vai te responder de forma nenhuma essa pergunta. Direto eu recebo pergunta assim, inclusive de pessoas da área da saúde. Tipo, isso aqui é bom? Será que esse suplemento faz bem? Esse suplemento faz mal? Gente, não existe resposta para perguntas genéricas abertas assim, tá? Não existe. Isso aí é o tipo de pergunta que você faz em termos leigos. Ou você faz esse tipo de pergunta para outros assuntos da vida, não científicos. Quando você pensa em ciência, você tem que especificar. Qual seria uma pergunta mais específica? Qual é o efeito de aumentar o consumo de peixe para reduzir o risco de eventos cardiovasculares, por exemplo, em pacientes adultos com dislipidemia? Isso aqui é uma pergunta que a ciência vai responder. Por quê? Porque a ciência pode recrutar pacientes adultos com dislipidemia, ela pode orientar um grupo a aumentar o consumo de peixe e o outro grupo ela fala para seguir a alimentação usual, ou ainda ela fala, não coma peixe, come tudo que você quiser, menos peixe. E ela pode acompanhar essas pessoas ao longo do tempo para avaliar qual é a incidência, ou seja, qual é a proporção de ocorrência de eventos cardiovasculares, ou seja, infarto, AVC, né? Risco de, sei lá, algum procedimento de intervenção, por exemplo, nesses pacientes que eles precisem. Eventos cardiovasculares. Então, qual a proporção de eventos cardiovasculares que está acontecendo nas pessoas que consomem mais peixe e pessoas que foram orientadas a não consumir peixe? E comparando esses dois grupos, eu vou chegar numa resposta. Uma resposta que vai me ajudar a entender qual é o efeito de comer peixe para essas pessoas, para esses desfechos, nessas configurações que foram utilizadas na comparação ali. Com aquela porção de peixe consumido por semana versus X porção de peixe consumido por semana. Sacaram? Então isso aqui é uma pergunta específica, é uma pergunta que a ciência responde. Qual é a evidência de ômega 3? Também ninguém vai te responder isso. Estudos não vão responder essa pergunta. O que o estudo vai te responder? Qual é o efeito de prescrever suplementos de ômega 3? E ainda aqui a gente poderia especificar a dose e o tipo de ômega 3. Nem especifiquei isso. Para a redução de sintomas depressivos, desfechos de interesse, em pacientes adultos com diagnósticos de depressão maior. Então, olha só. Temos a população, temos o nosso desfecho, sintomas depressivos, temos a nossa intervenção, ômega 3, que eu não especifiquei dose,
E o comparador é o quê? A gente poderia especificar que seria comparado com placebo, seria ideal. Eu nem botei aqui. Tá? Isso aqui a ciência vai te responder. Em cima não. De baixo sim. Por que a gente trabalha com esse acrônimo PICO, acrônimo PICOTS? Que eu ensinei no Dominando Evidências também. É justamente porque a ciência só consegue responder as perguntas bem estruturadas, aquela de baixo ali. Então a gente vai sempre pensar numa dúvida clínica nossa, com nossos pacientes, ou alguma dúvida do mundo real, algum fenômeno que a gente está observando, enfim, alguma coisa. E aí a gente vai transferir isso para essa PICO. Então eu vou pensar sempre, tá, nesse meu problema, nessa minha dúvida, quem é a população? Quem é a intervenção ou exposição? Exposição seria alguma coisa que acontece com a pessoa que não é necessariamente que você está ofertando esse tratamento. Por exemplo, um exemplo de exposição seria tabagismo. Ou pessoas que vivem com pessoas que fumam, por exemplo. Isso é uma exposição. Isso não é um tratamento que se prescreve. Tá? Comparação, quem é o comparador? Por exemplo, naquele nosso caso de consumir peixe, o comparador poderia ser consumir 0 peixe. Ou poderia ser consumir muito pouco peixe. Saiba que é bem diferente essas duas comparações. Tá? Desfecho. Então, o que é a consequência? O que acontece com o meu paciente? O tempo de acompanhamento e o desenho do estudo. Esse aqui é o nosso acrônimo mais completo para você realmente formular uma pergunta completíssima, tá? Resumão do que a gente viu no slide anterior, se você quiser printar, sinta-se muito à vontade. População, intervenção, comparação e desfecho, esses são os 4 principais. Mas lembre-se que você pode também definir ainda tempos específicos de acompanhamento e tipo de estudo também, tá? Vou fazer exercício enquanto eu tomo um gole de água. Qual é a estrutura PICO dessa questão aqui? Anota aí se você está com um caderninho ou escreve no bloco de notas, enfim, qualquer coisa. Preencha as lacunas, tá? Quem é a população, intervenção, comparação e desfecho. Eu vou ler para você essa frase e você vai preencher o que é em cada coisa. Eu vou conferir o gabarito aqui no chat. Se quiser, manda no chat, melhor ainda. Eu tenho um estudo que quis comparar a efetividade de tocilizumab. Tocilizumab é um imunobiológico. Imunobiológico que ele vai, enfim, atuar em diversos momentos da cascata inflamatória imunológica em pacientes que têm um processo imunológico e inflamatório exacerbado, na esperança de causar um benefício clínico, tá? Especificamente o tocilizumab, ele é um agonista de receptores de IL-6, tá? Interleucina 6. Tocilizumab é comparado com tratamento usual para reduzir o risco de morte em pacientes graves diagnosticados com Covid-19. Quem é a população, quem é a intervenção, quem é a comparação, quem é desfecho aqui? Isso vai ser super importante para você conseguir buscar no PubMed depois. Bora, vou dar o gabarito agora. População, pacientes graves diagnosticados com Covid. População não é pacientes com Covid. Existe uma diferença absurda entre qualquer pessoa que pega Covid no mundo real e anda por aí com Covid e não tem sintoma nenhum, e uma pessoa que está na UTI por causa do Covid. Então, pacientes graves com Covid é a população de interesse, beleza? O tocilizumab ele vai ser testado apenas para essas pessoas. Seja o máximo específico possível, gente. Gente, isso daqui é tipo seu endereço. Quando alguém pede seu endereço, eu vou te mandar um presente aí, uma entrega, hein? Me diz onde é que você mora. Aí você, São Paulo. Não, cara, mas calma aí. Fala exatamente onde é que você mora. Eu não sei, tem que ser mais específico. Rua Alberta. São Paulo, Rua Alberta. Não tem como. A não ser que São Paulo seja, tipo, sei lá, uma cidade fake ali que só tem uma rua. Não funciona. Você tem que ser muito específico quando você pensa em alguma coisa científica, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, o endereço vai ser cidade, estado, qual é o CEP, qual é a rua exatamente, qual é o número, qual é o bairro. É justamente a PICO. A PICO vai ter todos esses ingredientes. Algumas vezes vai ter menos, algumas vezes vai ter mais, tá bom? Todos os ingredientes têm que estar aqui. Então, o ingrediente tem que ser bem específico. Não pode ser a Rua Alberta. Tá bom, mas tem uma Rua Alberta aqui, mas tem o Rua Alberta Cardoso ali e tem Rua Alberto Frederico, lá no outro bairro. Qual que é a Rua Alberta? Qual que é o paciente com Covid? É qualquer um ou é o paciente grave diagnosticado com Covid na UTI? Paciente grave diagnosticado com Covid. Intervenção vai ser o tocilizumab, tá bom? Tocilizumab intervenção. Comparador vai ser o tratamento usual. Vai ser pessoas que recebem o tratamento de base da UTI, como qualquer outro, só que não vai ter o tocilizumab adicionado. E o desfecho vai ser mortalidade. Eu quero saber qual é o efeito de tocilizumab comparado com o tratamento usual para reduzir o risco de morte. Então, mortalidade é o desfecho de interesse. Óbito é o desfecho de interesse. Beleza? Nessa intervenção, a gente poderia complementar, quem é que foi... Algumas pessoas podem ter sacado isso. A gente poderia deixar aqui um tocilizumab mais tratamento usual. Por quê? Porque o paciente que vai para a UTI
com Covid grave, ele não vai receber só o tocilizumab. Ele vai receber o tocilizumab junto com todo o tratamento que qualquer paciente recebe, né? Ele não vai ser largado numa cama ali, recebe a injeção de tocilizumab e aí deixa o cara lá e vamos ver o que acontece. Não é assim. Ele vai receber o suporte ventilatório, ele vai ficar sendo acompanhado, enfim, né? Vai receber antibiótico se precisar. Tudo normal. E o grupo controle, tudo normal, menos o tocilizumab. Sacaram, gente? Então essa é a comparação que nos interessa aqui e a gente vai ter que procurar por estudos que respondem a essa dúvida específica. E como é que a gente começa para encontrar esses estudos? Para responder a uma dúvida específica? É direto no PubMed? Olha, muitas vezes vai ser, mas eu quero que você tenha clareza de que nem sempre, cara. Nem sempre vai ser. Porque muitas vezes a gente vai ter outras fontes de evidência, aquelas evidências mais processadas, que já reuniram os artigos que existem pra gente. Eles já foram lá no PubMed encontrar os artigos pra gente. Então eles já são um atalho excelente. Aquelas evidências processadas, a revisão sistemática, o guideline. Eles fizeram esse trabalho que a gente vai ter hoje e muitas vezes vai ser necessário, tá? E qual o problema da gente ignorar as revisões sistemáticas, ignorar os guidelines e sair buscando por estudos primários, ou seja, estudos isolados? Um ensaio clínico isolado mostrou que o magnésio turbina o seu cérebro em 700%. Compre magnésio. Um estudo isolado. Qual o problema, gente? Estudos isolados têm diversos problemas. Aqui, ó, 5 deles. Primeiro, cada estudo ele não vai ser representativo de todos os outros relevantes, tá? O que eu quero dizer com isso? Um estudo único que testou o magnésio, não sei o quê, talvez ele não seja grande o suficiente, talvez ele não seja o melhor metodologicamente falando, dentre todos os que foram publicados e fazem mais ou menos a mesma coisa. Então você pode pegar um estudo isolado que é destoante de todo o resto, que ele não é representativo da literatura inteira. O efeito de um tratamento dentro de cada estudo, ele pode estar tanto superestimado quanto subestimado. Estudos únicos, estudo isolado, um estudo, né, original aqui, por exemplo, um ensaio clínico que testou magnésio, ele pode, por acaso, pelo simples acaso, não é nem questão de viés, tá? Ele pode mostrar um benefício que não existe. Ou ele pode mostrar um benefício que é muito maior do que o verdadeiro benefício, simplesmente pelo acaso. E o oposto também é verdadeiro, tá? Ele pode subestimar o efeito, tranquilamente. Então, se você pega um estudo isolado, você está correndo o risco de olhar só para um recorte enviesado. Resultados, eles podem ser muito precisos quando a gente olha para um estudo único. Por quê? Porque os estudos únicos, eles tendem a ser pequenos, tá? Principalmente em algumas áreas. Por exemplo, na área da educação física, na área da fisioterapia, muitas vezes a gente tem estudos muito pequenos, estudos com 20, 30, 40 pessoas, são estudos muito pequenos, muitas vezes, que eles te dão resultados mais imprecisos, menos conclusivos, por causa de falta de poder estatístico. Eles muitas vezes têm aplicabilidade limitada também. Por quê? Porque estudos pequenos, isso aí vocês vão entender melhor no módulo 4 de Interpretando a Evidência, tá? Eu nem tenho a pretensão de ensinar isso para vocês aqui, porque é um negócio mais complexo que vai requerer mais tempo. Mas só para acompanhar o raciocínio, tá? Estudos pequenos, para terem poder estatístico bom, assim, ó, pelo menos ter alguma estatística ali para dizer alguma coisa, eles são obrigados, anota isso, eles são obrigados a recrutar amostras muito homogêneas. Porque se esse estudo pequeno, que já tem pouquinho participante, pega uma amostra bem heterogênea, com pessoas velhas e novas e saudáveis e doentes, etc., com obesidade, sem obesidade, você vai ter uma variabilidade enorme nos resultados entre os participantes e isso vai acabar com o seu poder estatístico. Então você sempre vai fazer um trade-off. Estudos pequenos, ou eles fazem um estudo com uma amostra super homogênea, todo mundo é basicamente idêntico, e aí você não tem tanta aplicabilidade assim, você não tem tanta validade externa, às custas de, ok, pelo menos eu consegui um pouquinho de poder estatístico. Ou eles recrutam pessoas diferentes, heterogêneas e tal, só que eles perdem o poder estatístico todo deles, tá? Então sempre vai ter esse trade-off. Geralmente, a maioria dos estudos pequenos, eles acabam pecando nesses dois, tá? Eles acabam nem conseguindo ser muito precisos, nem conseguindo ser muito aplicáveis, infelizmente, tá? Os que conseguem fazer um tamanho amostral pequeno para gerar um resultado bem preciso, ou seja, que tem poder estatístico maneiro, eles inevitavelmente perdem toda a validade externa. Eles são aplicáveis normalmente apenas para um grupo muito seleto de pessoas, tá? E o seguinte, bom, quando a gente olha para revisões sistemáticas e meta-análise, você contorna esse problema porque você olha para todos os estudos disponíveis, tá? E o quinto problema é um problema de um mundo real, né? Logístico. Buscar, identificar e avaliar tudo isso por conta própria demanda muito tempo e esforço, geralmente.
Então a gente não vai ficar catando estudo por estudo individual, tá? A gente vai olhar para evidências mais processadas normalmente. Quando a gente começa a olhar para evidências processadas, a gente vai preferir os guidelines, as diretrizes clínicas. Tá? No entanto, nem sempre elas existem. Ou muitas vezes elas são de baixa qualidade, ou tem uma diretriz que diz uma coisa e outra que diz outra. São diretrizes que muitas vezes não são muito bem feitas ou desatualizadas. E aí o que a gente vai ter que fazer? Cara, nesse caso, a gente vai ter que buscar pelos estudos dentro do PubMed. Começando por quem? Por revisões temáticas, e aí sim, se depois elas não existem, se elas são ruins também ou desatualizadas, aí a gente vai ter que ler os estudos primários, não vai ter jeito. Mas é uma descida de uma ladeira, tá? É uma descida de uma ladeira. Você tá lá no topo da montanha, o topo da montanha é o quê? É a diretriz, ó. Vou até botar minha tela aqui pra vocês não dormirem, tá? A gente tá no topo da montanha. O topo da montanha tem o quê? Idealmente, diretrizes, sumários, um up-to-date bem feito e tal. Estamos no topo da montanha. Não tem diretriz, ela é ruim, está desatualizada e tudo mais. Então vamos descer um pouquinho. Vamos descer para onde? Vamos descer para nossa revisão sistemática. Então já não tem diretriz, eu vou pegar uma revisão sistemática. Eu não quero ficar lendo os estudos primários, eu não posso, porque são estudos isolados, a gente já viu os problemas ali. Vou pegar a revisão sistemática. Lendo as revisões sistemáticas, eu vou ver quais são as boas, quais são as mais completas, mais atualizadas. Muitas vezes você vai resolver o seu problema com as revisões sistemáticas, beleza? Mesmo que elas sejam imperfeitas. Agora, quando nem elas resolvem, aí você vai ter que descer a montanha toda e chegar aqui no nível do mar para ler os estudos de fato, por conta própria. Que é chato, mas é o que tem que ser feito. Então, quando não tem, a gente vai ter que procurar por estudos primários. Esse aqui eu trouxe um exemplo, né, para vocês verem agora um exemplo de uma situação real. Falei sobre o exemplo do ômega 3 para depressão, não falei? Ômega 3 para depressão, que talvez tenha evidência, talvez não tenha. O que é a evidência de ômega 3 para depressão? Bom, vamos saber, vamos buscar. Eu, que não sou bobo, eu não fui lá no PubMed direto buscar. Eu fui procurar uma diretriz clínica, o CANMAT. O CANMAT é uma diretriz clínica que produz, é uma organização que produz diretrizes clínicas para psiquiatria. E nesse artigo de 2022, super atual, essa diretriz deles, eles falam sobre diversos nutracêuticos e fitocêuticos, que inclui ali um monte de suplemento fitoterápico e incluindo o ômega 3. Alguém já leu essa diretriz? Alguém viu o meu post sobre isso aqui? Porque eu tenho um post sobre isso, um pouquinho antigo, mas eu falei sobre justamente esse artigo. Então eu não sou bobo, eu fui lá no topo da pirâmide, no topo da montanha, encontrei uma diretriz clínica que responde minha dúvida. Por quê? Porque ele sintetizou isso daqui. E o que ele falou para mim? Tá em inglês, mas vamos lá, acompanha, tá? Ômega 3, Omega 3 Fatty Acids. Então, ômega 3, ácidos graxos ômega 3. Statement. Ômega 3 nas doses padronizadas de 1 a 2 gramas de eicosapentaenoico, ácido eicosapentaenoico, que seria o EPA, são recomendados para tratamento adjuvante na depressão, em transtorno maior de depressão, tá? Major Depressive Disorder, MDD. E não é atualmente recomendado para monoterapia, ou seja, quando você está com um paciente com depressão, sem tratamento nenhum, você não vai só ofertar ômega 3 e ficar tudo bem. Monoterapia não presta, não serve, não é para ser usado como monoterapia. Mas eles estão dizendo que é para usar como adjuvante. E aí, beleza, eles estão fazendo recomendação. Quem é a pessoa que se baseia só na recomendação de uma diretriz aleatória vai fazer o quê? Vai fazer um bom trabalho em média? Talvez faça. Mas essa pessoa está em um risco muito grande de errar. Porque talvez essa recomendação aqui não esteja sendo muito bem embasada. Como que a gente sabe se essa recomendação está bem embasada ou não? Bom, a gente espera que a diretriz diga como que ela chegou nessa recomendação. O CANMAT, infelizmente, ele não faz isso. Ele só mostra aqui algumas frases, algumas coisas aqui embaixo, mas é alguma coisa pelo menos. Vamos ver o que eles nos dizem, tá? Eles estão dizendo aqui que essa recomendação deles foi baseada numa evidência de grau A. Então, uma evidência nível A, entre aspas, né? Como se fosse. Então, a gente tem uma evidência de nível A. O que é uma evidência de nível A para eles? É uma meta-análise de 5 ensaios clínicos randomizados que mostrou para a gente um efeito estatisticamente significativo. Pronto, isso é evidência nível A para eles. Uma meta-análise de 5 ensaios clínicos randomizados que mostrou um efeito estatisticamente significativo. Eu quero que vocês me respondam aqui umas dúvidas que eu tive agora e que eu acho que vocês vão conseguir me responder muito bem, tá? Qual é o tamanho desse efeito? Ele é estatisticamente significativo. Qual é o tamanho desse efeito? Vocês sabem? Vocês conseguem pegar aqui? Quanto de depressão reduz? Eu não consegui achar. Quanto de depressão reduz? Eu não consegui achar. Uma coisa que me parece ser importante também é entender qual é a qualidade desses 5 ensaios clínicos. Você consegue me dizer aqui que eu não consegui encontrar?
Qual é a qualidade desses 5 RCTs? 5 ensaios clínicos randomizados. Eles foram bem conduzidos? Eles não foram bem conduzidos? Qual é a qualidade deles? Vocês conseguem me dizer? Tem uma outra dúvida também. Vocês lembram que eu já devo ter falado 1000 vezes isso, né? Os estudos, eles podem variar os resultados entre si. Isso a gente chama de heterogeneidade, né? Pode ser que tenha um estudo que mostra um benefício grande, outros que mostram um benefício pequeno. Na aula do Dominando as Evidências, você viu no forest plot do gráfico, né, de floresta, de ômega 3 para ansiedade, que lá tinha os estudos mostrando um benefício muito grande, outros mostrando que era nulo o efeito. Lá era um problema isso daqui pra gente. E aqui, será que é? A gente sabe, a gente tem como saber se esses 5 estudos todos estão mostrando benefício ou se tem muitos ali que não estão mostrando e tem só um que está mostrando benefício. Será que é heterogêneo? A gente não sabe, né? Eu não encontrei essa informação aqui, pelo menos. Bom, a gente tem... pelo menos, eu tô cheio de dúvida. Não sei vocês, tá? Não sei se vocês chegaram nas respostas para tudo isso. Não sei se vocês acham que essas coisas que eu trouxe, essas dúvidas são relevantes. É relevante, gente? Vocês acham que são dúvidas razoáveis ou não importa para nada? Eu acho que é relevante, tá? E aqui eu tô vendo que eles estão fazendo uma recomendação uma recomendação forte a favor de usar como adjuvante. E eu tô cheio de dúvida. Eu não sei se eu ia seguir essa recomendação forte deles, não. Porque eu tô com muita dúvida. Eles não me explicam nada disso. E eles estão falando aqui, olha, resultados de níveis de meta-análise, ou seja, resultados de estudos de meta-análise, né, mostram evidência que dá embasamento, dá suporte para eficácia no tratamento de Major Depressive Disorder. Mas eu não tô vendo esse suporte, eu não tô vendo esse embasamento, e eu não tô vendo se essa evidência convence suficientemente a ponto de fazer uma recomendação forte. O que eu vou fazer? Eu não vou chegar e falar assim, olha, meu querido paciente, eu entendo que você queira usar ômega 3, ou eu sei que você já ouviu falar, mas assim, eu fui numa diretriz e ela não é muito boa, então eu não vou prescrever para você, tá bom? Eu vou esperar uma diretriz boa sair. Eu não faria isso. Eu não falaria para esperar para uma diretriz sair. Eu faria o quê? Eu faria uma busca pela evidência. Eu ia atrás de estudos para realmente resolver essa minha dúvida. Será que eu vou conseguir encontrar? Será que tem só essa meta-análise com 5 ensaios clínicos? Talvez tenham outras meta-análises. Diretriz clínica eu só encontrei essa. Eu só conheço essa. Mas talvez existam meta-análises melhores do que essa que eles citam. Vou me aventurar pelo PubMed para fazer isso. E é aqui que a gente entra no PubMed. Quando você entra no PubMed, se você quiser me acompanhar, pode acompanhar, tá? Pode abrir uma aba aí e ficar no PubMed. Se você entra no PubMed, faz uma busca tosca, igual algumas pessoas comentaram no chat aqui que tiveram experiência no passado de ver muito artigo e desistir, você pode digitar lá ômega 3, fish oil, polyunsaturated fatty acids e depressão. Quando você junta tudo isso, que foi a busca que eu fiz, você encontra 6.270 resultados. Isso foi o que eu encontrei no PubMed quando eu fiz essa busca meio que mal feita, tá? O que acontece quando a gente escreve ômega 3 no PubMed? Ômega 3 é 38.679. Se alguém te pergunta numa caixinha de Instagram, igual fazem pra mim, qual é a evidência de ômega 3? A próxima vez eu vou responder com isso aqui, ó. Ômega 3 tem 38.679 evidências. Pode ir lá ler, depois você me conta que você encontrou. Não existe isso, galera. Agora, se a gente tenta fazer um negócio chamado combinação do ômega 3, que é a nossa intervenção, com algum outro termo, por exemplo, depressão, ômega 3 and depression, talvez seja um pouquinho melhor. Talvez a gente encontre menos artigos. 38 mil? Se eu estou interessado em paciente com depressão, olha que bacana. Reduziu para 1.434. Por que eu não encontrei aqueles 6.000 que eu mostrei para vocês? Eu estou mentindo? Não. Vou mostrar para vocês como é que é essa parada aqui. Qual é o ponto importante aqui? Só olhar para o ômega 3, o ômega 3... ele não é a única forma da gente se referir ao ômega 3. Ômega 3 também é chamado de fish oil, também é chamado de polyunsaturated fatty acids, ou seja, ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3. Então tem muitas formas de escrever ômega 3, né? Nem é só essas 3. Mas vamos escrever mais então, né? Porque tem, ó, fish oil. Vamos lá. Na mão por enquanto, mas vocês vão ver que é mais fácil depois. Polyunsaturated fatty acids. Separei esses termos aqui entre eles com OR. O que significa o OR? Ou em inglês, certo? Então, ômega 3 ou óleo de peixe ou ácidos graxos poliinsaturados. Isso aqui é minha intervenção. Agora eu vou juntar minha intervenção com o meu desfecho, que é a depressão. Eu quero ver se ele melhora a depressão. Search. Já aumentei para 1.839. Se eu coloco mais algum termo, não sei se depressive vai me ajudar aqui, eu consigo encontrar mais resultados quando a gente adiciona mais sinônimos, certo? Então, adicionando fish oil e ácidos graxos poliinsaturados, eu consigo aumentar de 1.400 para 1.800, certo? Então, a gente consegue aumentar os nossos resultados adicionando sempre mais sinônimos.
No entanto, isso é um número absurdamente grande, tá? Isso é um número muito, muito, muito grande de resultados e a gente simplesmente não consegue ler todos esses trabalhos. Qual o problema que a gente está enfrentando aqui? A gente está enfrentando o problema da inespecificidade. Eu falei para vocês anteriormente, lá no início, que a gente tem que ser o máximo específico possível dentro da ciência, certo? Então a gente tem que dizer melhor para o PubMed qual é exatamente todas as características que a gente quer dos estudos que a gente deseja encontrar. Isso não é só para a questão do ômega 3 e depressão, gente. Qualquer outra estratégia de busca, qualquer outro assunto vai acontecer a mesma coisa. Se você procura por ômega 3 ou peixe, e também você quer saber o efeito disso em triglicerídeos, 6.000 resultados. Faz uma busca aí de ômega 3, de jejum intermitente para perda de peso, 5.412 resultados. Dieta baixa em carboidrato, low carb, junto com diabetes. Vamos saber qual é o efeito de low carb para diabetes, né? Joga no PubMed, 8.500 resultados. Não existe. Isso não tem como. Você tem que especificar a sua busca, você tem que estruturar a sua busca de uma forma mais completa. E como que você vai fazer isso? Você vai transformar essa pico numa pergunta estruturada e depois numa busca estruturada dentro do PubMed. Então, como que a gente vai fazer para o ômega 3 aqui? A nossa população, a gente vai definir que é adultos. Então, população, adults, né? Só existe essa forma de escrever adultos? Não, existem diversos outros termos que a gente pode usar para dizer para o PubMed que a gente só quer adultos nos artigos que a gente quer encontrar. Intervenção, a gente tem várias formas de escrever isso, né? Ômega 3, peixe, fish oil, polyunsaturated fatty acids. Então aqui você vai conseguir colocar todos os termos similares para a intervenção de interesse. Comparador, eu não coloquei nenhum, mas a gente poderia colocar placebo aqui. Tá? Fica mais específico ainda, eu quero saber qual é o efeito de ômega 3 versus placebo, é assim que eu determino a eficácia de um tratamento. Né? Desfechos, depressão, ou depressive, ou depressed, enfim, diversos outros termos que podem ser mood disorder, por exemplo, então transtorno de humor, pode se referir também ao desfecho de interesse. E aqui o delineamento, eu quero saber qual é. Daí a gente poderia procurar pelas revisões temáticas, né? Eu falei para vocês que a gente tinha a preferência por revisões, por meta-análises. Aquela diretriz do CAMAT só citou uma meta-análise. Então agora a gente quer saber o seguinte, eu quero saber se tem outra meta-análise. Eu quero saber se tem outras meta-análises. Então a gente vai buscar primeiro por revisões temáticas ou por meta-análises, beleza? E o resultado final disso tudo vai ser um número bem menor e bem mais manejável de artigos científicos para serem lidos, tá bom? A gente vai ver na prática isso. Uma ilustração aqui, só para vocês entenderem. O que é isso? Estamos jogando aqui com um joguinho. Não é nenhum jogo. Sabe aquele Twist? Não é Twist, tá? Então, mas bem que poderia ser o Twist. Isso aqui são umas bolinhas que vou representar para vocês como que a gente pode identificar os termos similares, né? Então, quando a gente olha para o ômega 3, tem várias formas de falar ômega 3. Quando a gente olha para os artigos que falam sobre, por exemplo, lavagem de mãos, a gente pode se referir a isso como hand washing. Então a gente tem vários termos chamados, né, que a gente usa para falar lavar a mão. Agora, a gente só vai encontrar alguns artigos que falam de lavar a mão escrevendo hand washing. Se a gente só escreve isso no PubMed, a gente vai perder outros artigos, esses vermelhinhos aqui, que escreveram outra coisa para se referir a hand washing. Consegue perceber com mais clareza a importância de você usar os sinônimos ali? Não é só escrever ômega 3 e acabou. O PubMed não vai ler a sua mente e falar, você escreveu ômega 3 para mim, mas eu sei que você quer todos os sinônimos de ômega 3, então deixa eu fazer isso para você. Ele ainda não tem essa inteligência produzida nele não, tá? Então você vai ter que procurar por outros termos, hand washing separado, né, com espaço no meio, hand sanitation, surgical scrubbing, né, no contexto do centro cirúrgico você pode se referir a lavar a mão dessa maneira. Então, existem diversos termos que são relevantes ali e que você tem que introduzir na sua busca, tá? Como que você vai fazer para identificar esses termos? Você vai usar diversas fontes de vocabulário. Pode usar a Wikipédia, não tem problema nenhum. Livro técnico, pega um livro de bioquímica ali para ler sobre e vai na parte dos ácidos graxos e você vai ver vários termos relevantes. Os MASH terms no PubMed, tá? Se você não sabe o que é MASH, no PubMed tem isso, no módulo 7. Livro técnico, artigos conhecidos que você já leu, então você vê lá se os autores estão se referindo com outro termo, e revisões temáticas já publicadas também, tá? Você consegue ver nas próprias revisões, na estratégia de busca delas, quais são os termos que eles usaram para buscar por artigos. Bom, agora é o momento de colocar na prática, então, essa ideia, né? Qual é o método de busca mais adequado para você encontrar os artigos que realmente te interessam? É o Building Block Approach.
tá? Esse é o palavrão que, se você não sabe pronunciar, vai ser uma ótima forma de treinar aí. Building Block Approach. Building Block... Nem eu sei falar o que eu tô querendo ensinar. Eu sou o Mário Vergara agora? Claro que não. Mas enfim, vamos falar sobre a estratégia de Building Block Approach agora, porque essa é a estratégia que vai te poupar o tempo da sua vida, que você não vai mais torrar com essas buscas aqui toscas que não vão te dar nenhum retorno, tá? O que significa o Building Block Approach? Primeira coisa que você vai fazer, sempre quando você entra no PubMed, pessoal, página inicial, é clicar no avançado. Clicando no avançado, você vai ser mais feliz. Por quê? Porque clicando no avançado, você vai ter essa interface maravilhosa que vai te permitir criar os blocos da nossa abordagem, do nosso método. Você não vai mais usar a busca simples, beleza? É busca avançada. Você é uma pessoa avançada agora. Você está transcendendo. O que você vai fazer? Você vai criar blocos. Qual é a ideia de criar blocos? A ideia de criar blocos é você dividir cada componente da Pico. Guarda isso. Cada componente da Pico você vai dividir em um bloco. Cada componente da Pico vai ser dividido em um bloco. Você vai ter o bloco do ômega 3, você vai ter o bloco da sua população, adultos com depressão, você vai ter o bloco de sintomas depressivos, que é o seu desfecho de interesse, você vai ter o bloco do seu comparador, você vai ter o bloco do tipo de estudo, que é a revisão sistemática, 5 blocos no mínimo que a gente tem aqui, e dá para fazer mais coisa, inclusive, tá? Então, olha que bacana, você vai se organizar agora. A partir de hoje, você vai ter organização, você vai ter esse método, bom? Como que você vai fazer para construir o bloco? É o que a gente vai fazer agora. Primeiro bloco, vamos construir a nossa intervenção, tá bom? Então, ômega 3, a gente já fez isso antes, a gente vai fazer de novo agora, tá? Você vai anotar aqui em cima o primeiro termo, ômega 3, né, para representar a sua intervenção, e você vai clicar em adicionar. Esse ADD, que significa add, significa adicionar. Boom! Adicionando isso, ele joga o ômega 3 aqui para essa query box, que é o bloco que você está construindo, beleza? Essa caixinha que você está construindo para a sua intervenção. Qual é o próximo termo? A gente falou de fish oil, tá? Só uma dica, pessoal, quando você usa dois termos diferentes, usa eles dentro de aspas, beleza? Então, fish oil. O que você vai usar aqui? Você não vai jogar ele para dentro com and. Você não vai usar o and, tá? Você arrasta esse mouse aí, arrasta esse bendito mouse, e você vai clicar nessa setinha aqui, e você vai clicar em adicionar com or. Por quê? Porque adicionando com or, você vai dizer para o PubMed o seguinte: eu quero artigos que falam ou ômega 3, ou fish oil, ou fish, ou ácidos graxos poliinsaturados. Tá conseguindo pegar a ideia? Então, adicionar com or. Pronto. Boom. Agora, próximo. Fish. Pode ser fish. Eu posso saber qual é o efeito de consumir peixe. Tudo bem. Tá? Eu quero saber qual é o efeito de polyunsaturated. Polyunsaturated fatty acid. Temos que colocar aqui a aspas também de novo, tá bom? Or novamente. Pronto. Posso pensar em mais sinônimos? Posso, mas eu não vou fazer isso agora, não quero comer muito tempo de vocês. A ideia principal é os blocos. Então a gente tem a nossa query box, fizemos o bloco da intervenção. O que eu vou fazer com esse negócio? Clica nesta setinha, na direita, aqui onde está escrito search, e clica em adicionar ao histórico. Adicionar ao histórico. Ele vai jogar essa box ali para baixo. Agora você criou uma busca que fala só da intervenção, que tem 395 mil resultados. Aí você pensa, meu Deus do céu, acabou. Eu vou embora dessa aula. Você é louco, você é maluco. Eu vou te denunciar pro IBAMA. Cara, não, fica aí. Isso é só o bloco da intervenção. Agora você tem que adicionar os outros. Quais são os outros? Bom, vamos lá. Adultos. Então, eu vou colocar o bloco da minha população. Eu quero a população adulta. Eu não estou interessado em crianças. Eu quero adulto. Então, adult ou adults. Posso colocar adults também. E separado por or, beleza? Aqui é o nosso separador aqui que está dizendo que eu quero sinônimos, tá bom? Fiz isso, coloquei minha população de adultos, vou adicionar ao histórico. Bom, temos aqui a nossa população de adultos. Agora, vamos querer comparar com o quê? Com placebo. Vamos determinar aqui um comparador. Então, eu quero placebo. Escreve placebo. Tem outros termos para usar para você se referir a placebo? Tem, mas placebo é o termo que vai aparecer em todos os artigos aí e vamos trabalhar com ele aqui só para mostrar o conceito, tá? Então, eu tenho minha caixinha agora, a minha caixinha do comparador, grupo controle, é o placebo. Vamos adicionar para o histórico, então. Então, temos aqui o nosso placebo, que é o controle. Vamos adicionar mais uma caixinha? Vamos, porque a gente tem que adicionar a caixinha do desfecho, que é o quê? Sintomas depressivos, depressão, certo? Então, quero ver se melhora na depressão. Então, depression, ou depressive, ou mood disorder. Mood disorder.
Beleza, pode ser. Or, beleza. Então, eu posso adicionar aqui. Agora, todos estão separados por or, adiciono no meu histórico também. O que eu quero? Gente, vocês lembram que para responder uma pergunta de intervenção, é melhor a gente trabalhar com ensaio clínico randomizado? Lembra disso? É aquele tipo de estudo que é mais confiável para falar sobre efeito de intervenção? Vamos buscar por estudos randomizados? Existe um textão aqui que a gente cola, tá? Que já é pré-pronto, assim, da Cochrane, que a gente pode usar, que é o melhor. Mas eu quero poupar tempo, eu quero mostrar para vocês o conceito. Então eu vou escrever aqui só randomized com Z. Posso escrever randomized com S. Tem alguns estudos que são lá da Europa que o pessoal gosta de escrever randomized com S. Posso escrever random, né? Estudos randomizados, né? Esses termos ali vão ser já satisfatórios para você buscar por estudos randomizados. E aí eu vou adicionar meu histórico. Olha que bacana, eu tenho 5 buscas diferentes. E cada busca representa um bloco, que significa intervenção aqui, população, o primeiro é a intervenção, o segundo é a população, terceiro é o nosso comparador, quarto é o nosso desfecho, 5 é o nosso tipo de estudo, é estudos randomizados. Que maravilha! E agora, como é que você vai fazer para juntar tudo isso, se está separado? Quem acertar no chat aí ganha um prêmio Nobel. A gente pode fazer isso manualmente, ou a gente pode fazer isso clicando. Eu vou fazer manualmente hoje, eu vou escrever, porque é muito mais rápido, tá? É mais simples até. A gente vai nessa query box aqui em cima, olha só, é aqui, tá, onde eu estou digitando agora. Query box aqui em cima, tá? Nessa query box, você vai digitar as pesquisas que você fez aqui embaixo. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, e você vai combinar ela com and 2, and 3, and 4, and 5. Combina jogo da velha 1, and jogo da velha 2, and jogo da velha 3. Sacou? Você pode fazer isso tranquilamente, que ele vai entender, porque essa é a busca 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Juntando tudo isso, você está dizendo para o PubMed o quê? Eu quero apenas artigos que falam de ômega 3, e também falam de adultos, e também falam de placebo, e também falam de depressão, e também falam de randomização. Essa maravilha aqui, você vai fazer em menos de 10 minutos. Em menos de 10 minutos você vai fazer isso na prática, tá bom? Quando você junta tudo isso e clica em Add to History, igual aos outros que você fez anteriormente, você vai encontrar 180 artigos. Você desceu de 1.600 e pouco naquela nossa busca lá atrás, e se foi só ômega 3, 38, né? 38 mil, agora para 180. Inclusive, gente, o que você pode ver é que tem uns estudos clínicos bem recentes, né? Estudo clínico publicado aqui, 2024, 2024. Tá vendo que isso aqui já é um exemplo legal. A nossa busca não é perfeita. A gente escreveu adulto, mas veio um estudo com adolescente. Por quê? Porque esse estudo aí escreveu em algum lugar adultos a palavra. Aí veio. Mas a população dele aqui é adolescente, então ele não nos interessa. Mas tem como melhorar ainda, rapaz. Tem como melhorar. Como que a gente melhora isso daqui? Lembra que eu falei para vocês que é melhor você olhar para revisões temáticas, né? Artigos já sumarizados para você, sintetizados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai falar PubMed o seguinte, PubMed, eu sei que você me deu 180 artigos aí que são ômega 3, placebo, intervenção, depressão e tal. Só que eu quero resumir tudo isso. Eu quero que você simplifique isso para mim, porque é muita coisa para eu ler, não tem tempo, 180 artigos, cara. Eu tenho a família para sustentar. Eu não tenho tudo isso aqui não, de tempo, né? Por favor, me ajude. E aí o PubMed vai falar, deixa comigo, rapaz, porque eu tenho aqui um filtro. O que é o filtro do PubMed? Não é um filtro solar. É um filtro que também vai salvar a tua vida, tá? Mas talvez não salve tanto quanto o filtro solar. Use filtro solar. Mas o filtro do PubMed ajuda muito. Que é o quê? É o filtro que vai... Você vai clicar num botão e ele vai falar assim, tome as revisões temáticas. Que filtro é esse? Vem aqui na esquerdinha, onde está meu mouse, e clica aqui em Systematic Review. Revisão sistemática. Clique. Quando você clica na revisão sistemática, uma coisa mágica acontece. Ele cria um filtro que ele vai reduzir mais ainda. Ele vai pegar, olha, todos os estudos que você falou para mim, que queria, e que apareceram para você, eu vou mostrar agora os que eu classifico como revisão sistemática. 12. Uma dúvida que pode vir na sua cabeça agora é por que ninguém me ensinou isso antes? E eu vou responder, acho que a maioria das pessoas não sabe fazer isso. Ou não acham que é importante ensinar na faculdade, enfim. Tá? E uma outra pergunta, será que só tem 12 revisões temáticas sobre esse assunto? Não, tem mais revisões temáticas.
tem duas coisinhas aqui, tá? O PubMed, esse filtro dele é muito bom, mas ele não é perfeito, tá? Então pode ter alguma revisão sistemática bem mais recente, que acaba não caindo na rede do PubMed ainda, né? Do filtro ali. Então ele não é perfeito, mas ele vai te ajudar muito, tá? O que você consegue encontrar? As revisões sistemáticas que existem. Essa daqui é uma que eu já abri, vou dar um spoiler, é uma revisão horrível, mas tudo bem, você pode abrir ela. A ideia é fazer justamente o exercício de transformar todos esses milhares de artigos em apenas um punhado, e desse punhado você vai abrir eles para ler. Beleza? Então, ó, revisão sistemática aqui, ó, de 2023. Deixa eu dar uma olhada, ver se ela é decente, ver se ela incluiu bastantes estudos, ver se ela de fato avaliou os estudos direito. Tem uma aqui, ó, que é num lugar bom, que eu já tá em roxo porque é spoiler, você vai ter que abrir ela para ler, tá? É uma revisão Cochrane. O terceiro resultado já é uma revisão Cochrane. Tem revisão mais antiga? Tem, olha só. Ômega 3 para tratamento de sintomas residuais de depressão em pacientes com borderline. Aí é diferente. Transtorno bipolar. Então já é uma população diferente, tá aqui, ó, 2021. Então, ó, um punhado de estudos que você vai poder tranquilamente abrir o resumo e ler. O que você vai fazer? Quando você está no PubMed aqui, ó, mais uma tática para melhorar a sua vida, tá? Clique aqui no Display Options, aqui em cima, ó, na engrenagem. Clique ali e você, em vez de estar no formato sumário, você está no formato Abstract, formato resumo. Tá? Não está aparecendo o drop-down aqui para mim, tá? Para você, no caso. Mas quando você clica em Summary, você tem a opção de trocar para Abstract, tá? Que é resumo. Clica naquele negócio ali e olha que maravilha. Você vai conseguir ver nessa página do PubMed mesmo o próprio resumo do artigo. E aqui você já vai conseguir ter uma noção se esse artigo, de fato, foi mais ou menos, se vale a pena ler ou se não vale a pena ler. Olha que interessante. Esse artigo de 2023... publicado na revista de prostaglandinas e leucotrienos, é uma revista doida, eu acho que nem tem fator de impacto. Eles incluíram quantos estudos? 10 estudos, 10 RCTs, 10 estudos com 1.400 participantes. E foi um negócio que não era só para depressão, não, da depressão e ansiedade. Aqui, ó, ansiedade e depressão, para os dois. 10 estudos. É uma revisão sistemática, meta-análise, 2023, recente. Só que só tem 10 estudos. Aí eu penso, putz, será que 10 estudos só tem isso publicado? Não sei. É melhor do que aquela diretriz clínica que me citou uma meta-análise que tinha 5 estudos? É bem melhor. Já fizemos um avanço, temos um progresso aqui. Mas eu não sei, cara, se essa revisão aqui já é suficiente para mim, porque esse aqui, cara, 10 estudos, não sei. Deixa eu ver a próxima. Você vai ver a próxima. Vamos ver a da Nutrients. Depression in adults with cardiometabolic disease. Isso aqui é uma população muito específica. São pessoas adultas, de fato, com depressão, só que têm diagnósticos de doença cardiometabólica. Aí já é uma população que, eu não estou apenas tratando pessoas com doença cardiometabólica, né? Eu vou estar perdendo muito estudo aqui se eu olhar para essa revisão. Deixa eu ver o que tem na próxima. A próxima é uma revisão sistemática da Cochrane. Essa aqui eu falei que era boa, né? E o que tem de tão bom nessa revisão Cochrane? Bom, tudo, porque revisões Cochrane fazem a metodologia mais adequada de revisões sistemáticas, mas olha só que interessante. Aqui, eles dizem para você que eles incluíram 35 estudos. 35 estudos. Aquela outra lá, mais recente, inclusive, publicada em 2023, incluiu 10. E nem era depressão só, era para depressão e ansiedade. Então olha que loucura, uma revisão sistemática para depressão e ansiedade só com 10 estudos? Só tem 10 estudos de ômega 3 para depressão e ansiedade? Aqui a gente tem uma revisão Cochrane mais completa. E aí, o que eu vou falar para você? Leia essa revisão. Essa é a página do site da Cochrane, você vai lá, você lê a revisão sistemática, entende o assunto. Não é o tópico da aula de hoje, né? O tópico da aula de hoje foi o seguinte: você acabou de aprender como você nunca mais vai perder tempo patinando aí no PubMed, patinando no Google. Você não vai mais perder tempo, gente. Você vai aplicar sempre isso daqui e você vai encontrar o que você precisa em pouco tempo. E aí você vai encontrar o que realmente vale a pena ser lido. Você não vai mais ficar nessa loucura que é dezenas de milhares de artigos lendo coisa que é inútil, lendo coisa que não te interessa, tá bom? Porque agora você tem uma estratégia, uma técnica, um método específico para você ir lá atrás dos artigos que realmente são respondidos enfim, que respondem a sua dúvida, tá bom?
Bom, outras estratégias você vai aprender dentro do meu livro azul e dentro do módulo 7 do Interpretando a Evidência. Não vou ensinar nessa aula muita coisa, tá? Mas tem outras estratégias também, além de você simplesmente buscar no PubMed, que é Citation Tracking, que você pode fazer uma busca para frente ou para trás a partir de um estudo primário, que é o estudo de artigo semente que a gente fala, beleza? A função de artigos similares no PubMed é muito boa. Você pode reproduzir estratégias de revisão sistemática. Você pode programar buscas automáticas no PubMed para você receber por e-mail, também ensino lá no módulo 7. O Insightful, que é um site excelentíssimo. Entra lá, o endereço é esse aqui, você consegue utilizar, eu ensino a usar no módulo 7. E o Research Rabbit, que também é excelentíssimo, tá? Dicas finais para você se manter atualizado. Programe dias específicos para você checar as revistas mais relevantes da sua área. Não fique nessa noia de ficar procurando só no PubMed direto. Cara, já separa algumas revistas que você sabe que publicam as coisas mais relevantes para você, para sua área, que publicam estudos realmente bons, tá? E realmente informativos. Domine esse acrônimo PICO. Você tem que praticar isso, não é só assistir uma aula, entender e acabou, tá? Sabe aquela pergunta que a gente fez lá, da tocilizumab para pacientes com Covid? Aquilo ali foi um exercício. E esse exercício certamente ajudou muito a você consolidar esse conhecimento. E você tem que praticar mais. Por isso que eu tenho tanto questionário lá dentro do Interpretando a Evidência, tanta lista de perguntinha que você vai cumprindo nas aulas, né? Isso não é obrigatório. Não vou na sua casa obrigar você a fazer questionário e perguntinha, mas você vai se beneficiar se você fizer isso, tá? Mantenha um documento, e aí eu vou orientar isso para você fazer tanto no Excel ou Docs, enfim, qualquer coisa para você se organizar no Drive, para você ter suas perguntas clínicas relevantes para você, com respostas e os artigos que você encontrou. Por exemplo, se você está estudando hoje sobre a interação entre cafeína e creatina, fez uma busca hoje, estruturada, bonitinha, encontrou resultados, cara, vai lá no seu Excel e escreve, olha, dia tal, eu pesquisei sobre creatina e cafeína, eu encontrei tais artigos, a busca que eu fiz foi essa aqui, copia e cola o endereço para você se organizar lá, e eu encontrei esses estudos, a minha impressão foi essa e essa e essa, as dúvidas que eu tive lendo essas evidências foram essas e essas em cada coluna. Se você quiser aprender como fazer isso, de forma organizada, você vai aprender Interpretando a Evidência também, tá? E você participar também de discussões com seus colegas de profissão, com seus colegas de turma, estudantes, enfim, né? Seus amigos, seus pares aí, tá? Participe de discussões que com certeza você vai aprender muito mais do que se você só estiver na sua cabecinha ali, estudando isolado, tá bom? Bom, vou deixar com vocês um convite. Quem ainda não está desfrutando do Interpretando a Evidência tem a possibilidade de entrar. Tudo que a gente falou hoje e muito mais, obviamente, está dentro do módulo 7, do módulo 8. E o módulo 7 e o módulo 8, você vai ver lá dentro da formação que eles são complementados pelos nossos e-books, pelos meus livros. Essa é a primeira vez que eu estou abrindo uma turma que vai receber de graça os livros, eu nunca fiz isso antes. O que eu estou chamando de leitura de compreensão profunda são os meus dois livros, o livro vermelho e o livro azul, que complementam justamente o módulo 7, que é o livro azul, e o módulo 8, que é referente ao livro vermelho, beleza? E se você ainda está em dúvida se realmente eles vão te ajudar, eu tenho certeza que você pode saber com base nesses relatos aqui, tá? Então, os livros são tops? Eles são tops mesmo, porque eles são tops, e eu sei que eles são, e as pessoas confirmam isso. Muito bem, muito obrigado pela explicação, né? Olha só, tenho baixa exposição a toda essa questão de interpretação de evidência, considero que está bem adequado ao meu nível, que é maravilhoso, super recomendo. E torna o que parece um bicho de 7 cabeças em algo muito mais fácil de entender. É essa a ideia, né? Infelizmente, a gente tem uma dificuldade grande para entender esses assuntos complexos, mas no fundo, o problema é como que eles são apresentados para a gente, né? Então, eu espero que essa aula tenha tido essa clareza para vocês também. Espero que tenha ficado um assunto complexo que ficou mais simples para vocês e realmente mais aplicável no mundo real, mais palpável, beleza? Lá dentro do curso você vai aprender dentro do nosso módulo, dentro do nosso curso central, que são 10 módulos, da nossa comunidade exclusiva, das nossas mentorias e aqui os materiais de apoio que vão incluir os livros, vão incluir o Essentia e tudo mais, tá? Todos os seus recursos. E se vale a pena, melhor do que eu para dizer se vale a pena ou não, são os próprios alunos que estão tendo os benefícios, estão tendo os resultados lá dentro, né? Então o Gabriel, qualidade do filtrado do que é entregue tem potencial para qualificar o resto da carreira de qualquer profissional. Eu tenho dúvida nenhuma disso. Vocês me confirmam exatamente o que é isso e me confirmam também pelo grau de maturidade das discussões e das perguntas que vão melhorando progressivamente, cara. É incrível, assim, em questão de meses as pessoas estão em níveis absurdos de entendimento e de clareza e de segurança para realmente se basear em evidências, para buscar, para interpretar, para discutir, para falar, para comunicar sobre outra vida, tá? Só vai ter o problema aqui que o Léo comentou, né? Ansiedade de querer ver tudo de uma vez. Bom,
Fica meu convite, pessoal. Vocês podem acessar pelo link aqui na descrição, beleza? Se vocês gostaram da aula, se a aula fez sentido para vocês, eu tenho certeza que vocês vão se beneficiar do Interpretando Evidência dessa oportunidade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ficar super à vontade para me mandar lá no direct, me chamar no Instagram, realmente perguntar. Lá no site da formação você tem um link para o suporte. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, algum problema para fazer sua matrícula, não hesite. Clique lá no suporte que você vai ter uma dúvida especialmente respondida pela nossa equipe de suporte. Se você tiver uma dúvida muito específica, eu consigo te responder também tranquilamente, te mando áudio, enfim, respondo. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela paciência, pelo tempo, pela dedicação. Espero que tenha sido proveitoso, pessoal. Desejo para vocês uma excelente noite e até mais. A gente vai se falando.